Tô ficando fera nisso, hein, Keila? Ai. Só não esquece. Quer ficar dançando? Deixa ficar dançando e esquece da musiquinha. Como é que vocês estão, gente? E aí, Boa gente? noite pra vocês, bom dia, boa tarde pra quem for assistir em outro horário. Pra quem não me conhece, eu sou Keila Sena. Regiane Cotron. Nós somos o Ponte Brasil USA. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindo a mais um episódio 81. Uau. É 81. Nossa. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Sim. Né? Vamos falar sobre empreendedorismo feminino, sobre como influenciar, como ser influência da sua empresa. Uhum. Nós vamos ouvir um pouco da história dela e eu quero já apresentar aqui a nossa convidada, Isadora Suzarte. Seja bem-vinda, Isadora. Como é que você tá? Ai, gente, muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada. Tô ótima, como sempre. Muito legal. Isadora, você é de onde do Brasil? Adivinha? Já fala aí pra gente. Olha, eu não sei se vocês vão... Ela não falou muito, né? Mas, assim, eu já sei de onde que ela é. A gente já sabe. Mas se você não tivesse falado, eu não saberia de onde que você era. Porque você não tem um sotaque. Talvez no meio da conversa pode ser que tenha, né? O sotaque foi meio que perdido aqui, porque a gente acaba adquirindo, né, a forma de falar do americano. Mas eu sou do estado, o melhor estado do Brasil, o estado mais alegre, mais feliz, de pessoas mais acolhedoras. Eu sou de Salvador, na Bahia. Salvador. Salve. Ela é soteropolitana. Por isso, quando ela falou estado, aí a gente já sabe, né? Quem já pegou. Estado da Bahia também. Meus pais são da Bahia também. E, Suzana, quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? Eu tô aqui há 8 anos. Engraçado, né? Ela me chamou de Suzana. Isadora. Mas não se preocupe, porque o Suzarte faz com que todo mundo... Verdade. Eu já me acostumei, foi por causa nem me preocupo mais. Foi por causa do Suzarte. Tinha uma convidada nossa, ela já veio aqui umas outras vezes. E eu só chamo ela pelo sobrenome. Eu tenho mania, às vezes, de chamar a pessoa pelo sobrenome. E o sobrenome dela é Zagonel. Aí eu só chamo ela de Zagonel. Eu esqueço, às vezes, o nome dela. Então, só chamo ela de Zagonel. Agora, eu lembrei do você seu... falou do sobrenome. O pessoal lá do consulado brasileiro aqui só me chama de Suzarte. Só de Suzarte. Fala, Suzarte é um nome forte. É verdade. É um nome forte. Aí me chamam só de Suzarte. Aí falou Suzarte, eu já confundi com Suzana. Suzana. Você é diretora da CDLA, é isso? Aqui de mulher, CDLA, mulher? Isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre que isso, é mas CDLA? ela vai explicar um pouquinho mais para frente. Só queria dizer que você, né, faz parte dessa direção e você vai explicar o que é cada um. Mas como é que foi sua trajetória chegando aqui até ser hoje diretora da CDLA? Então, é uma longa história, tá? Mas eu vim para cá muito diferente do que a maioria das pessoas, né? Eu não vim por dinheiro, eu não vim porque era meu sonho estar nos Estados Unidos, nunca foi. Eu sempre dizia que eu não queria sair da Bahia de jeito nenhum, que eu não sairia, que eu nasci ali, que eu morri ali, eu tinha uma carreira consolidada, uma vida tranquila, eu sou pedagoga. Vamos junto, eu também sou. Então, durante muito tempo, eu trabalhei na área de treinamento e desenvolvimento. Então, eu fiz uma carreira lá mais voltada para a área de treinamento, em indústria, em empresas. Eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 multinacionais em São Paulo. Então, eu ficava muito nessa ponte. Você não foi para a área da educação, né? Você foi para a área empresarial. Fui para a área da educação, mas mais educação corporativa. Embora uma grande parte da minha vida eu tenha sido professora. Porque eu fiz magistério. E aí, com 17 para 18 anos, eu já comecei na escola. Dali eu fiz faculdade, eu fiz a Universidade Federal. Na época que eu fiz era aquela coisa, né? Quem fazia Universidade Federal era... Eita, top. Né? Top, exatamente. Era o exemplo da família, era tudo. Exatamente. E lá em casa nós tivemos, né? Eu e meu irmão fizemos no mesmo ano. Fomos aprovados, eu para pedagogia, ele para educação física. Uau. Então foi aquele... Ai, que legal. Né?
E daí as oportunidades, eu sempre fui uma pessoa muito falante, então minha mãe dizia assim, que eu ia para as festas, eu queria dançar no meio dos adultos, eu dava opinião da vida dos outros, às vezes ela estava conversando com um vizinho alguma coisa, e tem uma lembrança assim que eu quero até ressaltar aqui, que é bem engraçada. Eu devia ter uns 6, 7 anos, minha mãe estava conversando com a vizinha, que era a Dona Maria. E eu não lembro muito o que elas falavam, mas eu lembro que ela falava assim, Nilza, a Dona Maria falava para minha mãe, que é Dona Nilza, Nilza, vocês podiam fazer Não, ela podia fazer assim, um bife, uma coisa. Aí eu falei assim, não, se eu fosse ela, eu faria ovo com arroz. Então, assim, eu me envolvi na conversa, né, da minha mãe com a minha vizinha, dando a opinião, argumentando o que eu achava que tinha que fazer. Eu nem sei qual era o assunto. Então, minha mãe dizia muito assim, como a gente fala na Bahia, que eu era uma menina muito entrona. Então, fala assim mesmo, muito entrona, não mas tinha vergonha. entrona, né? Fala eu assim. ia para os lugares, eu queria participar de tudo. Então, desde muito cedo, na universidade, eu já comecei a participar dos movimentos sociais. Então, DA, DCE, representatividade, tudo isso. E daí eu fui tomando aquele gostinho pela coisa. E aí, no final da faculdade, a gente tinha alguns projetos de capacitação. E eu comecei a fazer esses projetos de capacitação e ganhar dinheiro com isso. Uau. Então, eu comecei Você já começou a ganhar já estudando? Na verdade, eu já comecei a ganhar dinheiro desde os meus 16 anos, quando eu decidi fazer magistério. Porque meu pai não podia pagar pra gente, né? Assim, eram 5 filhos, então meu pai não podia pagar as despesas. E meu pai falou, olha, minha filha, você vai ter que fazer administração, porque a escola é perto de casa, você pode ir andando. E eu queria fazer magistério e não tinha escola pública de magistério ali onde a gente morava. E precisava pegar ônibus. Então, ele fez um acordo comigo. Ele falou, olha, eu consigo pagar o transporte, mas eu não tenho como fazer as outras coisas. Então, minha mãe se incumbia de fazer as marmitas, minhas marmitas, as coisas para eu levar. E eu comecei a fazer pequenas coisas para ter o dinheiro. Porque o curso de magistério, você é pedagoga, sabe, né? Naquela época, a gente tinha flanelógrafo, a gente tinha todos aqueles recursos, porque não tinha internet, não tinha nada digital. Então, acabou que... Tudo tinha que ser construído. Exatamente. Acabou que eu fui vender na escola. Então, tinha dia que eu vendia sanduíche natural, chocolate, pastel. Eu mesmo produzia em casa, eu mesmo fazia, eu mesmo levava, eu mesmo vendia. Aí, minha madrinha pedia para eu ir para fila. Olha só que coisa. Minha madrinha pedia para eu ir para fila do banco, porque naquela época o funcionário público recebia no caixa, na boca do caixa. Eu ia quando ela fazia mais ou menos a média. Quando estava perto, ela ia, eu saía da fila e ela ia para a fila. Então, ela me pagava por isso. Uma outra vizinha me pagava para eu levar o filho na escola. Então, eu ia de ônibus, levava. Então, com isso, eu fui... Foi já montando seu caixa. Montando meu caixa para pagar minhas coisas. Então, assim, eu amadureci, me tornei independente muito cedo. Embora, naquela época, a gente respeitava muitos pais. Então, era 10 horas em casa. Então, eu tinha o tempo de fazer tudo. E aí eu comecei a empreender, eu fui escoteira durante muito tempo, dos meus 12 até os meus 22 anos. Uau. Então, eu aprendi muita coisa técnica de treinamento, tinha que interagir com muitas pessoas, tinha muita prova, eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu fui seguindo, de alguma forma, esse caminho. Então, aos 30 anos, mais ou menos, eu já tinha em Salvador uma carreira bem consolidada nessa área. E as pessoas já te conheciam, já né? me conheciam. Você chegou a ser concursada, a trabalhar na prefeitura? Sim, cheguei a ser concursada, né? Fiz o concurso. A primeira vez que eu fiz o concurso, eu passei entre as primeiras, mas eu não estava ainda finalizado o curso de pedagogia. Porque, diga-se de passagem, eu também quase jubilei. Eu fiquei mais do que os 7 anos, porque também tem uma história por trás disso. Eu casei muito cedo, com 22 anos. Eu também. Ai, que coincidência, tá vendo? Você tem menino, né? Nós somos muitas coincidências aqui. E aí, eu... até me perdi, tá? Falando da Você casou muito cedo. Casei muito cedo, fui trabalhar, e tinha que trabalhar, fazer Universidade Federal. Então, alguns momentos eu tive que trancar. Meu pai também adoeceu, faleceu com 55 anos, muito cedo. Vítima de diabetes, infelizmente. Hoje, né, eu falei mais cedo. Infelizmente, eu também me descobri agora com a diabetes, mas eu tô trabalhando muito para não ter o fim que ele teve, porque ele morreu
depois de 7 anos, aos 55 anos. Então, foi muito cedo. Novo. Então, eu tive essas pequenas interferências na universidade, mas mesmo assim eu nunca deixei de dar continuidade. E daí, um belo dia, eu recebi a proposta para coordenar uma escola de ensino médio que eu não tinha experiência. Foi a minha primeira experiência como gestora, com treinamento. Como coordenadora. Mas eu disse a ela, eu não entendo nada de ensino médio, mas me dê um tempo que eu vou ser capaz de dar conta. E fiquei 5 anos naquela escola, lá nasceu a minha segunda filha, eu tenho 2 filhas, Maria e a Clara de 24, Maia de 16. E... A idade do André. Do seu mais novo? O meu mais novo. Então, depois disso, eu comecei a ter outras experiências em outras escolas, até que surgiu a oportunidade de trabalhar numa empresa da indústria. E aí, lá eu fui trabalhar com gestão de qualidade dentro da indústria, como pedagoga, para trabalhar nos processos educativos corporativos. E dali eu fui para uma outra multinacional, que era uma editora, então fazia assessoramento pedagógico. Que legal, é uma parte da pedagogia que eu não tive contato, né? Eu lembro quando eu fazia faculdade, tinha muitas meninas que já trabalhavam ali, algumas trabalhavam em multinacional, outras tinham essa ideia. Eu lembro que foi um boom, assim, quando eu fiz, eu terminei em 2008, todo mundo queria fazer pedagogia porque era um curso mais barato e também porque tinha esse leque muito grande. Você podia trabalhar em hospital, que é a pedagogia hospitalar, você podia trabalhar não necessariamente só na escola. E aí tinha algumas pessoas que... foi a primeira vez que eu falei... Pra mim, pedagogia era só educacional, assim. Dentro não tinha parte de empresa. E aí foi quando eu soube que tinha, mas eu nunca tive, assim... nunca trabalhei. Isso, eu entrei na universidade em 97, saí em 2004. E essa nova reformulação começou por volta de 2002. Então, foi abrindo todas essas perspectivas, né, de hospitalar, de empresa. Hoje, a pedagogia ela já ultrapassou, já não é mais para sala de aula. E aí eu tive a sorte de cair exatamente nesse momento dessa transição. E como eu sempre gostei muito de falar, de ensinar, então... A vida foi me levando... entrona, né? Demais. Você foi entrando, assim, né, nas áreas. Fui entrando. Comunicativa. Isso, eu fazia aquilo que as pessoas não tinham coragem de fazer. Sim. E liderando, né? Sempre. Exatamente. Você já tinha liderando. essa coisa de líder já com você? Sempre. E aí, em 2015, depois de uma... Aí, em 2015, eu já estava muito bem estabilizada na vida. Eu já tinha feito o concurso público. Eu passei a primeira vez, não pude, porque eu não estava formada. Fiz a segunda vez, também passei numa excelente colocação, fui logo chamada. Só que nesse tempo, eu trabalhava em empresa privada. Eu não queria largar a empresa privada, mas eu também não queria... Você queria as duas rendas, O que eu faço, né? O que eu faço? Comecei a escavancar, como a gente diz lá na Bahia, e achei uma escola pública noturna que ainda tinha ensino para adultos. Só que era dentro de uma favela. Então, quase sempre, a gente tinha corpos que eles matavam e eles colocavam na porta da escola como uma forma de... a gente esquece as palavras em português aqui, né? Sim, é verdade. Rejane esquece muito. Eu ainda não. Era como um jeito. Eu ia falar alguma coisa aqui, mas vou ficar. Eu ainda não, mas. Vou falar nada, não. Então a gente. Uma ameaça, né? Isso, tipo assim, era uma ameaça. Assim, olha tipo o que pode acontecer. Fica ligado porque a gente aqui que manda, né? Mas então você pôde escolher ir pra escola, o lugar que você ia. Não teve aquele período precário, tipo, você pôde escolher o lugar pra você. Eu falo que eu tive muita sorte. Porque quando você passa, eles te mandam pro lugar que você tem que ir. Eles me deram as opções de dia. Mas como eu sou uma pessoa entrona, eu comecei a pesquisar onde tinha escola noturna e eu fui nas escolas. E aí tinha essa vaga, que nem sempre, às vezes, tem a vaga, mas às vezes o que é que acontece? Tinha vaga, era reportado para a Secretaria de Educação, mas se perdia em tantas informações e nunca chegava o professor. E daí eu fui para essa escola, nessa escola eu vivenciei essa experiência e, para minha sorte, um tempo depois eu encontrei uma escola que era do lado da casa da minha mãe, literalmente. Uau! E então eu fiquei ali durante um bom tempo, até que eu sofri um acidente, infelizmente.
em Salvador, e aí eu desenvolvi síndrome do pânico pós-traumático. Acidente de carro? PTSD. Foi um acidente numa loja. Eu estava na loja e eu estava comprando as coisas para o aniversário da Maia. E todas as prateleiras caíram em cima de mim. Eu fiquei ali embaixo das ferragens, mas a minha preocupação eram as minhas filhas. Porque eu gritava, ninguém respondia. E daí, quando eu consegui sair debaixo das ferragens, eu levantei, eu corri, estava sujo de água, de sabão. Sabe aquelas bolinhas de sabão? Tinham quebrado várias. Eu escorreguei, porque eu fui correr para minha filha. Escorreguei, bati o rosto no chão e fiquei 1 dia e meio, mais ou menos, no hospital. Não tive nada físico, mas o meu emocional abalou demais. Tanto que para dirigir eu não conseguia. Eu dei algumas entradas no hospital achando que eu tinha infarto. Mas era... É pânico ataque isso, exatamente. Só que era temporário. Foi temporário, né? Nunca mais, depois que eu cheguei aqui, eu tive... Ai, que bom. Foi temporário. E aí eu fiquei afastada da prefeitura e tive que sair do emprego porque eu estava doente, então eu tive que fazer essa pausa. Porque, como eu era funcionária pública, eu não podia estar licença do público e continuar trabalhando no privado. E aí eu fui fazer outras coisas. E aí dessas coisas eu fui fazer o quê? Palestra. E não parava, eventos, né, mulher? Não, participações, coisas assim. E aí, pulando, em 2015 eu passei por um processo de separação. Fui casada há 18 anos com o pai das minhas filhas. Eu fui mais uma, infelizmente, que entrei para as estatísticas das mulheres vítimas de violência doméstica. E o que é muito interessante, porque eu sou uma mulher graduada, pós-graduada, com formação em psicanálise, com bastante experiência, que trabalhava numa empresas muito boas, e eu sofria violência doméstica. E eu simplesmente, digamos que eu tinha uma vida dupla. Lá fora eu era aquela Isadora expansiva, né, que estava sempre nos movimentos, feliz, livre, mas dentro de casa eu era oprimida. Porque eu acreditava que o meu agressor, ele dizia, você é uma mulher velha, você não vai encontrar mais ninguém. E eu só tinha 32 anos, 30 anos. 30... E ele tinha quanto? Era mais velho que você? 7 anos. Ah, tô boa, hein? Falar assim, velho é você, meu Deixa filho. Ele. Então ele falava isso, você não vai encontrar ninguém, quem vai querer uma mulher com 2 filhos? Mas sempre a mesma história, né? Você é tudo isso por minha causa, porque eu comecei a namorar com ele com 19 anos. Então, você é tudo isso por minha causa. E eu acreditava. E aí, um belo dia, aconteceu uma situação e eu decidi que era ou eu ou minhas filhas ficariam sozinhas. Então, eu tomei a decisão, fui apoiada. E eu tô contando isso porque depois eu vou justificar quando eu chegar aqui, quando eu falar da minha história aqui. E daí, eu me separei, comecei a viver uma vida, assim, muito maravilhosa. Se você olha a minha foto quando eu tinha 35 e quando eu cheguei aqui aos 40, ou até os 45 aqui, você diz, nossa... Parece que você tem 60 quando você tem 30, e agora que você tem 40 a 45, você parece que tem 30 a 32. Muito mais nova. O que a violência doméstica... Sofrimento não faz, né? Exatamente, o que o sofrimento não faz com a gente. Mas isso, graças a Deus, já está superado, já está super tranquilo. Naquela época, eu era evangélica, então isso me sustentou bastante. Porque eu fazia parte de uma comunidade muito boa dentro da igreja. Que bom. Então, isso me sustentou muito. E a minha família, claro, né? Minha mãe, te apoiou. Meus irmãos. Você teve apoio, sim. então? Tive apoio da minha mãe. Nessa época, meu pai já tinha falecido. E eu tenho certeza que se ele tivesse vivo, eu não teria passado a metade. Mas foi um aprendizado importante, porque... Se eu não tivesse passado por isso, eu acredito que tudo na vida da gente faz parte de um contexto e a gente às vezes só entende lá na frente. É verdade. E depois eu vim entender por que eu comecei como professora. Eu costumo dizer que eu comecei como professora porque, na verdade, eu não estava cuidando das crianças. Eu cuidava das mulheres, mães, que enquanto seus filhos estavam na escola, sob os meus cuidados, elas estavam ganhando a vida. Então, elas estavam trabalhando. E era engraçado que eu sempre incentivava algumas mães que eram só dona de casa. Dizia, por que você não vai vender uma Natura? Por que você não vai vender uma coisinha aqui? Tanta gente que vende, faz o seu dinheirinho. Então, hoje eu acho, né,
que ali era só uma desculpa. Ser professora, na verdade, era um cuidado com essas mulheres. E daí eu me separei, vivi uma vida muito boa, até que um dia eu tenho uma tia que mora aqui há 10 anos, numa conversa, a gente falando sobre as dificuldades do Brasil, embora eu não tivesse dificuldades. Nessa época eu era coordenadora pedagógica da Rede Marista. Marista, muito bom, uau. Isso. Eu comecei... Maravilhoso, Marista. Exatamente. Meu sonho era trabalhar lá. Pois é, acho que era o sonho de toda professora, São Paulo, né? de meio difícil, viu? E eu consegui entrar. ir para lá como pedagoga, como coordenadora pedagógica. E na Bahia? Na Bahia, é. Lá haviam 2 unidades, essa era maior. E era perto da minha casa, então tudo calhava. Por quê? Porque agora eu não tinha mais o suporte do pai das minhas filhas para cuidar delas enquanto eu trabalhava viajando, porque os meus trabalhos de treinamento eram em outros estados. Então eu atendia Bahia, todo o interior, Espírito Santo, Minas Gerais, e tinha as reuniões em São Paulo. Ai, E Sergipe também. Então tinha as reuniões em São Paulo. Então eu ficava muito fora de casa. Então agora eu não tinha mais o suporte. Qual era a idade do pai. das meninas? Na época, a Maria Clara, elas têm 8 anos de diferença. Na época, elas tinham... Nossa, a Maia nasceu nesse contexto, nesse turbilhão. E a Maria Clara tinha 8, 10 anos. Okay. E eu tinha o apoio da minha mãe. Nossa, restrito. Mãe, se você estiver me ouvindo, minha gratidão mãe, eterna. ó, a gente mandou o link, hein, mãe? Pois Cadê tu, mãe? Tenho certeza que ela tá assistindo, manhã. Ó, vou dar só uma pausinha aqui até a gente continuar, que eu esqueci agora, falando de adoçar a vida. Fui buscar aqui, seu bolo. Olha que a Regiane hoje foi buscar seu bolo, que da nossa colaboradora Yalen Cake pra você. Ela sempre dá uma lembrancinha. Gente. Personalizado, lindo pra você, Que tá bom? tudo, hein? Vou deixar pra comer lá com meu marido, com as minhas filhas. Gente, vocês que estão daqui, ó, se vocês ainda não conhecem o trabalho da Não sei Yalen. que vocês queiram. Não, pode ficar. Eu tô dieta, pode ficar. Que lindo, gente. Apesar de ficar difícil, Yalen Cake Shop. Yalen Cake. Vou seguir depois no Instagram, porque segue. eu tô Vocês também, gente. Segue a Yalen lá. Eu tô sempre pedindo bolinhos. Onde é que ela fica? Ela fica em Drake mesmo. Em Drake. Então fechou. Se ela entregar delivery, melhor ainda. Eu acho que eles fazem sim. Eles delivery. começaram agora, né? Nossa, e eu amei a ideia, porque pode calhar muito bem no meu trabalho, viu? E Yalen, né? Yalen Cake. Quero e ela é uma contato. parceira de muitas pessoas. É aí, verdade. Muita gente grande. Quero contato. Tá em todas as festas, em todas as coisas, tá Yalen Cake lá. Amei, não conheci ainda, mas quero depois o contato, porque isso vai calhar muito bem no meu trabalho. Muito bom. Viu? E tem a história da Yalen aqui, tá, gente? Ela veio aqui. A gente foi entrevistar ela quando ainda era... A gente nem tinha um podcast. Nem tinha. Ela foi na minha casa. Nós entrevistamos a Yalen. Ainda ela não tinha a bakery dela, a gente já falou aqui. E tem um podcast dela, tanto nessa época, quanto depois. Ela aqui, contando a história dela. E ela cozinhou também pra gente na cozinha. Ela foi na fez. Teve cozinha show. legal. Vocês vão achar a Yalen por aqui, é nossa parceira, tá bom? Nossa, depois Mas eu quero olha, ouvir. Isadora, eu quero saber, você falou sobre, a primeira coisa que você falou, não a primeira, né, porque eu cheguei atrasada um pouquinho por causa do trânsito, você falou que você não é evangélica, você falou já pra gente aqui assim, não sou evangélica. Então isso ficou na minha cabeça, tipo assim, não tem nada a ver pra gente, pra eu e a Keila, né, a gente não faz discriminação. Mas você disse que você sofreu discriminação aqui. Conta um pouquinho. Sofri. Como que foi essa discriminação do povo evangélico? Tá, mas então só para fazer Terminar. o gancho, só para fazer o gancho, tá. porque aí é interessante, né? Tá, Foi joia. como eu falei, a igreja evangélica da qual eu fazia parte foi muito importante nesse suporte. E eu costumo dizer que para mim não importa onde você esteja, né? Mas se você estiver na presença de Deus, né? Se você sentir a força dele, porque para mim a maior demonstração de força de Deus é a fé. E eu penso que a fé não é uma coisa que vem de você, é do quanto você está próximo de Deus. Acho que quanto mais você está próximo de Deus, mais você tem fé. Então eu vim para cá. Um dia minha tia falou comigo, né? Olha, Isa, as coisas não tá fácil. Nessa época eu tava namorando, toda empolgada, com uma pessoa de 17 anos mais jovem do que eu, né? Feliz da vida. Falou, o que eu vou fazer nos Estados Unidos? Passear. Mas ela te chamou pra você vir morar Ela me ou pra chamou você pra pra vir passear? morar. Ela falou assim, legal. vem aqui 6 meses, faz seu visto de turista, vem aqui 6 meses. Se você gostar, ótimo. Se você não gostar, você volta. Eu juro pra vocês, gente, não fiz com pretensão de vir.
achava que nem ia dar certo. Marquei a visita lá no consulado de Recife como uma viagem de férias, tipo, vamos passar 4 dias lá? E aí aproveitamos os 4 dias, fizemos, marcamos, claro, pagamos tudo. E fomos aprovados. Uau! E passamos numa loja de venda de passagem. Você, sua filha e seu namorado? Eu, minha filha e meu namorado. A mais velha decidiu, nessa época, ficar no Brasil. E aí, nós passamos num shopping e vimos uma loja. E falamos, vamos fazer uma cotação aqui para ver quanto fica a passagem? E chegamos lá, a pessoa fez a cotação e ficou R$ 4.997 as passagens de ida e volta para nós 3. Aí eu agradeci a ela e tal. Ela falou, moça, a senhora não vai comprar essa passagem? Eu falei, a gente ainda está decidindo. Ela falou, moça, nunca aconteceu, no tempo que eu trabalho aqui, de 3 passagens para os Estados Unidos de ida e volta, 4.997. Aí eu olhei para ele, ele também estava evangélico. É de Deus. É Deus que tá. Foi Deus. Pegamos o cartão de crédito, que a gente nem sabia se tinha crédito suficiente. Divida em 10 vezes, por favor. Ela passou, dividiu. 23 de junho. A gente tinha que chegar. Que vim pra cá. Isso foi mais ou menos no dia 9 de maio. Nós fizemos o visto 2 de maio, no feriado de 1º de maio, 2 de maio. E no dia 9 de maio a gente foi passear no shopping. E dali começou uma corrida de 9 de maio a 23 de junho. Nós iríamos embarcar. Caramba, então, perto. em um mês e meio, eu exonerei do cargo da prefeitura. Mas eu estava tão assim feliz, porque eu sempre fui aguerrida, eu sempre fui aquela pessoa que me jogava em tudo. Então, vendi todos os móveis, vendemos os nossos carros. Mas aí então você lá no Brasil, você decidiu que você vinha morar. Quando você viajou. Porque primeiro você falou que você vinha só pra ver como é que era. A proposta era vir pra ver como é que era. Não, mas, a sua tia queria que você morasse, você não queria vir. Morar. Na verdade, ela disse, você vem pra ver como é, fica aqui 6 meses, juntar dinheiro e volta. Então eu pensei assim, vou vender essas tralhas velhas, vou pra lá trabalhar, faço dinheiro, 6 meses eu vou ganhar tanto dinheiro que... E minha tia era da limpeza e ela dizia pra mim, Isa, não, ela me chama de Dora, né? Que a minha família me chama de Dora. Dora, você vai trabalhar como motorista. Você vai chegar 3 horas em casa, tudo tranquilo, e vai dar tudo certo. Então, Dora Aventureira. Dora the Explorer. Dora the Explorer. Mochilinha nas costas, Dora Aventureira. Porque era a realidade dela. Ela trabalhava com uma moça, e essa moça tinha que correr muito rápido, e elas faziam 2 casas ou 3, porque ela tinha muitos filhos, então ela pegava 2h50, ela estava em casa. Toda vez que eu ligava para ela estava de roupão, toda bonita, então eu dizia, olha... E eu achava que ser motorista era ser motorista. Eu ia dirigir, dar uma help aqui, outra help ali, acabou. Acabou. Mas quando eu cheguei aqui, né? A realidade é outra, né? A realidade é outra que eu não preciso contar, porque todo mundo já sabe. E aí eu cheguei aqui. Quando eu cheguei no aeroporto, já me arrependi, mas era tarde demais. Mas por que você se arrependeu quando você chegou no aeroporto? Porque eu olhei pra trás de minha mãe, vi que eu ia deixar minha mãe pra trás, com visto de turista. Eu pensei assim, cara, por que eu fiz isso? Eu tinha uma vida muito maravilhosa no Brasil. Por que eu fiz isso, né? Mas... Já tava. Entrou, Dora entrou. E aí passei por todas essas etapas que todo mundo passa, né? Morar na casa dos outros, morar numa casa que eu aluguei, mas que praticamente eu morava num quarto, porque a gente teve que alugar todos os outros quartos, porque a gente não fazia dinheiro suficiente. Daí veio a separação, né, dessa pessoa. E com 2 anos a minha outra filha veio. E aí eu me vi sozinha com as minhas 2 filhas. Que nessa época a gente já tinha se mudado para o estado de New Hampshire, sozinha com as 2 meninas para dar conta de tudo. Onde que você mora? Você quer falar? No estado? Qual estado de New Agora? Onde você mora? Agora eu moro aqui em Massachusetts. Em Norwood. Na verdade, eu morava em Revere. Tô me mudando de Revere porque o trânsito em Boston ela falou. Terrível, né? Terrível. Então, assim, eu tô procurando hoje mais qualidade de vida. E aí, porque eu já vou chegar nessa história, tá? Que eu não sou evangélica. Eu falei, não sou evangélica. Tá bom. E aí eu me vi sozinha com 2 filhas. E eu falei, eu tenho 2 possibilidades. Ou ficar aqui na cama como eu estava chorando. E a minha filha Maia falou para mim, minha mãe,
não fique chorando que ele não merece. Ela tinha uns 10 anos. Ela falou isso pra mim. E eu resolvi, assim, ouvir minha filha. E levantei e falei, tenho que ir pra luta. E durante muito tempo, eu já tinha passado por esse processo doloroso com o primeiro. Sim. E estava passando também um término aparentemente sem motivo. Porque naquela época eu achava que eu tinha sido trocada. Hoje eu já entendo diferente. Hoje eu já sei que eu não fui trocada. Eu já entendo que as pessoas têm o direito de escolher. Então, a pessoa tinha escolhido uma outra coisa para a vida dela e está tudo certo. Mas eu estava ali naquele momento presente, então precisava submergir. Sim. E aí fui, trabalhava de manhã limpando casa, eu tinha feito um schedulezinho, saía correndo da casa, ia fazer cílios no salão em Salgos, eu dirigia 1 hora, eu não tinha licença, mas eu tinha aprendido a fazer o cílio, eu fui obrigada aqui. Eu fui obrigada, eu tive um problema de saúde, eu tive nervo ciático, então eu fui obrigada a fazer... Na limpeza, trabalhando na limpeza, né? Eu fui obrigada a aprender alguma coisa para fazer, então eu montei um espaço na minha casa. Há 8 anos atrás, isso não era tão forte como agora. Hoje, eu incentivo as mulheres para que elas façam curso, para que elas se registrem, para que elas tenham seus seguros, para que elas façam tudo direitinho. Mas eu acho que 8 anos atrás, a gente não tinha esse apoio, não tinha tantas pessoas... Tinha que fazer dinheiro, né? Ainda acontece. E não tinham tantas pessoas que estavam, assim, com proposta de ajudar o outro. É verdade. Tinha tanta informação, Exatamente. as pessoas não divulgavam tanta informação, todo mundo falando, querendo dar curso, não tinha. E aí eu comecei a divulgar nos bazares, que eu fazia cílio, e os primeiros foram horrorosos, mas depois eu sei que eu me tornei uma, digamos, autoridade na área de cílios. Uau! Só que eu nunca, não é que eu vou dizer que eu nunca gostei, eu sempre fiz com amor, mas não era aquilo que eu queria pra minha vida. Não era só paixão. Exatamente. E aí eu saía dali correndo do salão, às vezes atendia 1, 2, porque cílio é uma coisa que demora, é bem... né? Mas, e que é bem remunerado, né? Sim. Então fazia 1 ou 2, no máximo, corria para casa, dormia, porque 3 horas da manhã eu tinha que estar no Applebee's para limpar o restaurante todinho. Então eu limpava todo o restaurante Applebee's. Sozinha? Sozinha. E enquanto eu estava limpando, era engraçado, eu falo que é engraçado, porque dia de quarta-feira chegava um bocado de hispano para descarregar os congelados. E eu dizia, é hoje. É hoje que eles vão me pegar aqui, vão me matar, vão me jogar dentro desse freezer. Meu Deus! E ninguém vai me achar. Quer dizer, Por que você pensava que isso? pensamento porque é esse? era o medo de estar ali sozinha. Só homens, né? Você Imagine, sozinha. 3 horas da manhã, sozinha, num restaurante. Sozinha, só eu e Deus. Na verdade, eu, Deus, minha caixinha de som. Por quê? Nessa época, eu já tinha despertado que eu podia fazer aquilo que eu fazia no Brasil aqui. E que aquelas crenças que eu tinha aprendido, né? Tá na moda a gente falar de crenças, então vamos falar Crenças sobre isso limitantes. de crença. Vamos falar sobre crenças, mas não sobre crenças, falar das minhas crenças. Então, eu cheguei aqui e as pessoas diziam, tudo isso que você aprendeu, você vai usar seu currículo para limpar a mesa. Meu Deus. E aí eu me senti até constrangida de falar as coisas que eu fazia no Brasil. Porque eu falava, nossa, eu vou falar para uma pessoa que não vai poder entender, que não vai poder... Então, eu me sentia constrangida de falar e porque eu era julgada. Porque as pessoas achavam assim, ela fala muito. Tipo assim, eu comecei a limpar a casa e eu prendia meu cabelo. Você é mal interpretada, né? Tipo, parece que você quer se exibir. Arrogante, né? Arrogante. Eu tava sempre com a minha unha limpinha, a minha roupa toda combinadinha. Prendia meu cabelo, botava uma maquiagem leve. Porque era a minha essência. Levava minha comida numa marmita toda arrumadinha. Não levava nada que pudesse cheirar muito forte, porque eu tinha consciência que eu não podia incomodar outras pessoas. E eu era julgada porque as pessoas achavam que eu era metida. Fresca. Fresca, Madame. exatamente. E daí, já me perdi de novo, viu, gente? Falo tantas coisas que eu me perco. Desse processo seu de trabalhar na limpeza e tudo. Isso, Você tava do no Applebee's. restaurante, Então, do eu Applebee's. criei essas crenças de que eu poderia ser estuprada, poderia ser violentada, que eu corria perigo. Na verdade, Sim, né? Com a mulher sozinha. Perigoar, né? e aí, 3 horas da manhã. nesse período que eu me separei, pela segunda vez, mas esse era namorado, tá, gente? Só fui casada, né, no Brasil uma vez e aqui agora a segunda vez. E aí, eu simplesmente comecei a arquitetar, mais uma vez, o que é que eu ia fazer para me envolver com a comunidade.
E aí foi dos cílios, você começou a ser, enquanto né, eu fazia tipo, cílios, ser tudo vista isso, pelos cílios. na igreja que eu estava congregando, Uhum. eu comecei a fazer comecei a fazer, assim, participação como servindo na igreja. Uhum. E ali eu fui conhecendo muitas pessoas e eu descobri que tinha uma escola de... Teologia. Teologia eu fiz também, tá? Mas eu descobri que tinha uma escola de coach aqui. E ali, a escola de coach me abriu as portas para conhecer muitas pessoas. E aí eu entendi que tudo aquilo que as pessoas diziam do meu currículo eram apenas crenças, porque aqui existiam, sim, espaços de pessoas da comunidade brasileira muito inteligente, que ganhava muito dinheiro, que produzia muita coisa. É porque, na verdade, elas estavam nesse nível aqui de entendimento, né? E você já estava nesse nível aqui. Exatamente. Entendeu? Então, para as pessoas entenderem esse nível, é difícil. Já que as pessoas que estão aqui em cima... Quando elas não querem, né, se abrir. Porque quando elas querem, estão abertas, sim, é muito fácil. Até porque, assim, o perfil das pessoas que estão chegando aqui hoje é completamente diferente, muito diferente do perfil das pessoas de quando eu cheguei há 8 anos atrás. Imagina eu, quando cheguei há 25 anos atrás. Imagina. E às vezes, imagino, né? E às vezes a própria limitação que foi imposta na gente naquele tempo, a gente ainda carrega até hoje. Sim, a gente ouve muitas pessoas falar: eu fiquei aqui 20 anos trabalhando e ganhei pouco, por que quem chega aqui já quer exigir? Mas não tô falando, eu não tenho mais esse pensamento, mas às vezes as coisas que foram impostas pra gente, tipo assim, é difícil, você nunca vai chegar até um nível do americano, que não sei o que lá, entendeu? Então, a gente às vezes carrega. Só tem esse tipo de trabalho. É melhor você trabalhar ganhando pouco, mas tá ganhando, tá entrando, não tenta empreender, não faça isso. Muito isso. É melhor pingar do que faltar. Melhor eu dizia, não, melhor gente. pingado do que seco. Não, às vezes, empreender dá muito trabalho. Eu digo, não, gente, eu não aceito isso. Como que eu posso ter tirado as minhas filhas de uma condição muito boa no Brasil? Elas estudavam no Marista, eu tinha carro importado, eu morava na beira da praia, em Piatã. Como que eu posso tirar minhas filhas de uma vida tão boa e chegar aqui, né, continuar... Não conseguir conquistar, né, numa terra que é próspera, né? Porque tudo bem você começar com os móveis das outras pessoas, com roupas doadas. Nossa, eu recebi muito, eu sou muito grata por tudo isso. Mas se eu tinha condição de avançar de nível, por que eu ia ficar no mesmo lugar? E isso não é um privilégio meu, é um privilégio de qualquer pessoa que chega aqui e que se planeja, porque eu planejei. Aí o que é que eu fiz? Aproveitei esse final de término, fiquei 2 anos só estudando. É uma coisa que a gente fala muito aqui, as pessoas que vêm, os empreendedores que vêm aqui e conversam, falam muito sobre isso, sobre você se planejar, né? Não adianta também você ter talento, você ser inteligente. Então, se você não se planejar, você vai estar aqui também. Você vai ficar sempre na média. Você não vai avançar. Já estou chegando na parte que você quer saber, média, tá? Sai da média. Estou chegando na parte para você entender o contexto. Tá joia. E daí, eu fui estudar. E fiz a formação em coach, fiz a formação em analista de perfil comportamental, fiz mindfulness, mas tinha um sofrimento ali por trás, de uma mulher ferida, né, pelos relacionamentos que tinha passado. E daí eu conheci as terapias holísticas, que são as terapias energéticas, que vão além do emocional. Vão muito mais do que isso, né? Porque a gente entende que a gente é corpo, mente e espírito. E me apaixonei pelas terapias, e aí eu fiz uma formação em barras de Access, e daí essa formação tomou um corpo muito maior, me tornei uma instrutora para formar outras terapeutas. Aí eu fiz o curso de Reiki, e fiz aromaterapia, e fui agregando várias terapias holísticas. E na época, o meu pastor ficou sabendo que eu estava fazendo as terapias holísticas. Negócio esse, e ele não gostou. E ele me chamou para perguntar o que eu estava fazendo, se eu estava fazendo espiritismo. Nessa época, eu estava fazendo um seminário teológico. Quando foi isso, desculpa? 2000 e... um pouco antes da pandemia, 2018 para 2019. Até recente, né? E aí ele falou para mim que eu estava fazendo, tipo, isso é espiritismo. Eu falei, não, pastor, isso é científico. É uma ciência que a ciência não explica.
mas que é uma ciência, ela tá, né? Tudo tem o seu processo de evolução. Nenhuma parte da ciência chegou no patamar que está sem ter tido uma evolução, sem ter tido experiências. Então, as terapias holísticas são a tendência hoje, né? Hoje todo mundo fala. A gente teve alguém aqui falando sobre isso. A Ilene, né? Trata sobre, pelo que eu entendi um pouco, é uma coisa meio que de energia. Isso, porque nós somos Você não fica lá cantando mantra, nem tacando. Não, tem uma vida. Nada não, disso. Tem uma vida, não é religioso. Não tipo assim, é você não tem alguém que você fique lá. Não. É você pega a pessoa e tal. É estilo de vida. Por exemplo, é você entender que o ambiente que você frequenta é importante. É você entender que a sua alimentação, quanto mais limpa for, vai ser bom para a sua saúde. É entender que você não tem que estar nos lugares das quais você não é bem-vindo. É entender que, às vezes, as pessoas que ficam ali só falando coisas para você só vão atrair o que não é bom. Como é que eu posso dizer? É se aproximar do divino, de Deus. Se conectar com Deus, com aquilo que é bom. Exatamente, com aquilo que é bom, sem estar preso à religião. Não que a religião não seja importante, pelo contrário, eu acho que a religião é importante. Não porque ela aproxima a gente de Deus, porque esse processo de aproximação de Deus tem que ser você com ele. Individual, né? Mas eu acho que a religião, ela ajuda muito para você se compreender. Eu acho que religião também é autoconhecimento. Sim. Eu acho que religião também une socialização, une pessoas. Une as pessoas. Né? Então, você se ajuda. A própria Bíblia diz que exatamente. Quando sozinho você não chega a lugar nenhum. Exatamente. Então, ele me chamou e eu não conseguia entender porque eu queria ter a oportunidade de argumentar e explicar. E ele falou que eu não poderia falar mais sobre aquilo dentro da igreja. E eu percebi que, tipo... Mas você estava palestrando na igreja sobre holística? Não. Eu só tava trabalhava fazendo grupo com isso. De reunião? Não, você só estava fazendo as suas massagens. Isso era fora. Isso era o meu trabalho. Aí eu já comecei a sair da estética, já fui para isso. Mas isso era fora. Eu continuava na igreja, eu continuava fazendo o seminário. Você faz alinhamento de chakra? Faço. É que, assim, a gente tem que entender que é um pouco polêmico essa questão da doutrina cristã, né, com outras essas outras novas práticas, né, que eu não sei se é tão nova assim, eu não sei. Não são novas, não é novo, mas é algo que é o contrário, é algo que se tornou acessível para as pessoas hoje, de entendimento, de acesso. Até mesmo também é um pouco complicado também quem faz aquela, sabe aquele dos bonequinhos? Esqueci. Constelação. Sou apaixonada. Então, às vezes também, por exemplo, algumas igrejas e algumas denominações e alguns pastores não vão aceitar que o seu membro ali da igreja tenha esse tipo de envolvimento. Porque daí diz que diverge com que o pensamento cristão ou a liturgia ali da igreja. Então, coisas que, assim, divergem, né? Sabe o que eu aí penso são escolhas que você sobre faz. Isso? É que, assim, a falta de conhecimento acaba atrapalhando com que as pessoas sejam mais abertas. Porque, assim, você não conhece, mas você julga porque você viu alguém falar que aquilo ali não é bom, que aquilo ali não presta, que aquilo ali vai contra os princípios. E Kundalini? Você já ouviu falar de Kundalini? Kundalini. Aqui se fala Kundalini. Eu nunca ouvi falar. É Undalini? Kundalini. Kundalini. Eu vou achar que era Kundalini. Kundalini? Provavelmente em inglês deve ser. Ok. Então, conheço, foi muito uma vontade também de fazer a prática, de aprender, que é uma prática energética também, que você trabalha com energia, né, as energias que vêm dos chakras. Mas voltando, que já estou chegando lá no que eu falei. Então, eu estava assim, fazendo seminário teológico. Que na teologia você também aprende sobre todas as religiões. Pelo menos o curso básico. No curso que eu fiz, não teve. Quanto tempo você fez de curso de teologia? Um ano e pouquinho. O curso básico é 2 anos. Eu acho que eu fiz um ano. O básico mesmo, o básico é 2 anos. Eu fiz numa instituição bem renomada, né, aqui. Aí você passa por todas as religiões. Exatamente. Lá não passei, mas eu tive homilética e hermenêutica, que foram 2 disciplinas que abriram muito
A sua mente? A minha visão, exatamente. Foi Mas é assim, aquilo, um tipo, descortinar. Mas é aquilo, você deveria, né, passar por todos e Sim. para você entender. E Mas aí você falou uma coisa, você falou assim, que o conhecimento, a falta de conhecimento é ruim, né? Tipo assim, que impede das pessoas. Afasta as pessoas. Eu concordo que a falta de conhecimento, né, isso é claro, né, que é difícil das pessoas abrirem a mente, mas também o conhecimento em excesso também às vezes deixa a pessoa um pouco, acho que às vezes perdida. Sim. Depende da pessoa. Depende da pessoa. Eu acho que o conhecimento é para todos, mas nem todos são para o conhecimento. Às vezes bagunça um pouco Exatamente. a cabeça da pessoa. Eu estava falando sobre isso, sobre o fanatismo. E o fanatismo, ele não existe. Por isso que é importante você estar na religião. Uhum. Né? Hoje eu conheço muitos fanáticos aqui por coisas que eles nem vivenciam de verdade. Mas aí já é uma conversa para outro podcast. A dica, Mas continue. voltando aqui. Então, tipo, eu ouvia o tempo todo as pessoas falarem assim, mas você não pode, né? Isso é uma coisa que eu ouvi muito quando eu tomei a decisão de me afastar da igreja. E aí as pessoas falam assim, mas você não pode ir pelo que o homem fala. Mas eu sempre entendi que a instituição igreja era instituição para congregar, para estar com pessoas, não para me aproximar de Deus. Então, não significava dizer que sair da igreja significava dizer me afastar de Deus. Me afastar. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Minhas filhas permaneceram na igreja e eu comecei a entrar num processo de autoconhecimento, de introspecção, para entender quais eram os meus sentimentos. E eu fiquei 1 ano estudando sobre várias religiões. Porque até como terapeuta holística, eu comecei a ter acesso a muitas informações sobre energia, sobre a condução dessas 3, né? Mente, corpo e espírito. Então, eu comecei a pesquisar. Então, eu fiquei 1 ano testando, conhecendo, vendo vídeos, lendo, perguntando pessoas. Embora, como eu venho da Bahia, viram o meu sotaque agora? Sentiu agora? Eu venho da Bahia. Então, como eu venho da Bahia, na Bahia é muito forte as religiões afro, que é uma coisa natural. A gente nasceu num estado que a capital é 98% da população negra. Que valoriza muito as suas origens e as suas raízes. Então, as escolas públicas, elas obrigatoriamente, elas ensinam o ensino da história da cultura afrodescendente. Que legal. A gente tem acesso. Então, ainda temos muito preconceito, né, no Brasil, na Bahia, mas a gente tem acesso. Então, eu, como professora, estava ali o tempo todo tendo acesso a isso. Cresci dentro de uma comunidade, né, de porte médio, mas que estava inserida numa área do centro histórico de Salvador. Então, era centro da cidade. Então, a gente estava vivenciando aquilo ali. E aquilo começou a me chamar a atenção. Mas eu confesso que eu sempre tive muito medo. Quando eu ia para a igreja com minha mãe em Salvador, né? Sua mãe é evangélica? Minha mãe nossa. Minha mãe é... Não, ela é pentecostal, mas ela é Batista? Não, pentecostal. Ela já tem mais de quase 30 anos e ela é... Como é o nome daquele negócio que a gente fica lá? Aquela pessoa que fica ajudando o pastor? Obreira. Isso, ela é obreira do pastor Gonçalves, maravilhoso. E assim, para minha mãe é maravilhoso, porque funciona para ela, né? Para mim funcionou durante um tempo. Eu sou muito grata por isso. Mas... eu costumo dizer sempre assim, onde você não é bem querido, não se demore. Então, comecei a perceber também que as pessoas começaram a dizer assim, principalmente quando eu assumi a minha outra religião, as pessoas diziam assim, eu continuo te amando. E eu dizia, como assim? Que amor é esse? Continua me amando condição, só... né? Exatamente, só porque eu, nesse momento, porque eu não descarto que daqui a 10 anos eu posso dizer, quero de novo... né, ter acesso a Deus desse jeito, não do jeito que hoje, né? Até porque quem faz a obra não somos nós. Exatamente. E aí, eu comecei a pesquisar e um dia decidi, eu morria de medo, porque eu achava que, ai meu Deus do céu,
vou numa casa espírita e o espírito vai incorporar. Mas por que você tinha medo? Você acha que você tinha medo pela bagagem que você tinha de ser evangélica e de tudo que você ouviu? E aí você tinha esse receio? Mas você já tinha curiosidade antes, porque você dava aula e tal. Por que o seu medo? De onde vinha o seu medo? Exatamente. Você acha que o seu medo também vinha de um certo preconceito? Por tudo que eu tinha ouvido a minha vida inteira. Senão você pensa que é satanismo, né? Exatamente. Você pensa que é satanismo. O medo é esse. Você está servindo qual Deus, né? Exatamente. Ou seja, ou você é evangélico, que me perdoe os evangélicos, mas é o que a gente escuta muito. Ou você é evangélico ou você não é nada, né? Ou você não... Nenhuma outra religião é de Deus. É só essa que é reconhecida. Quando, na verdade, a gente sabe que a religião protestante ela veio do catolicismo. Então, tiveram outras religiões lá atrás. Mas a gente não vai... o tema aqui não é religião, nem né? falar, falar dessa minha experiência. Falar de Christmas, né? De Natal, Páscoa. Onde? De falar sobre Natal e Páscoa que veio do catolicismo, sim. Eu não gosto nem de falar, porque... Mas assim, eu respeito, tenho assim uma profunda admiração, tenho pessoas maravilhosas que são pastoras, que até hoje me aconselham. A minha religião é a religião cristã também, porque a gente acredita em Cristo, mas a gente acredita num Cristo diferente. A gente não acredita no Cristo que morreu na cruz para nos salvar. A gente acredita num Cristo vivo que está ali direcionando, né, os nossos passos e que está ali como um grande mestre nos ensinando a verdade. E a verdade liberta, e quando a gente conhece a verdade, a gente passa a gerenciar a nossa vida. E quando a gente passa a gerenciar a nossa vida, nós somos os responsáveis. Porque eu ouvia muito falar assim, porque o diabo tá... Você tá vindo, né? O diabo entrou na sua vida. Não, gente. É a gente que dá a brecha, né? Para o diabo, para as más energias, para as más influências. Nós somos resultado daquilo que nós vibramos, né? A gente fala muito assim. E aí eu conheci essa religião, que é a Umbanda. Eu fui a primeira vez, né? Numa casa... Aqui, pertinho, em Chalmers. Fica aqui perto, né? Eu fui nessa casa, e essa casa são brasileiros, e ela é diretora de uma multinacional aqui nos Estados Unidos, uma mulher com doutorado, com pós-doutorado, e é uma das dirigentes da casa. E ali eu me senti segura, porque eu vi que não era aquilo que as pessoas diziam que era o charlatanismo. Você foi sozinha? Quem te levou? Fui sozinha. Marquei um dia e fui. Cheguei lá nessa época, tava assim, com a vida um pouco bagunçada, porque veio pandemia. Sim, aí pulou, eu até pulei a pandemia, tá? Mas depois a gente volta à pandemia. Então veio a pandemia, a vida tava meio bagunçada, eu tava desorientada, assim. Nossa, o que eu vou fazer agora? Saí da igreja, ali era o meu suporte, o que eu vou fazer? E aí marquei e fui. Cheguei lá, né? Quem quiser conhecer, que vá, porque eu não vou contar o que acontece lá dentro. Brincadeira. Eu fui e lá todo mundo sabe que na Umbanda, ela é uma religião que ela tem as entidades, né? Tem as entidades que representam as forças, as energias. E era uma gira exatamente de Exu e Pombagira, que é a coisa mais abominada pelas religiões evangélicas. Né? As pessoas dizem que eles são os diabos, Satanás, demônios. Né? Os demônios. Quando, na verdade, para nós, eles são os guardiões. E a gente sempre fala... Falei guardiões, tá certo? É guardiães. Gente, tá certo. Guardiões, tenho certeza, tá? Mas também não. Libera aí. Então, para nós, eles são os que guardam a gente, são quem dá direcionamento. E eu fui para uma entidade e falei para ele, olha, minha vida financeira tá muito ruim. Aí ele olhou para mim e falou assim, é um homem que incorpora, né, que recebe esse espírito. E aí ele olhou para mim e falou, minha filha, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá falando que a sua vida tá ruim, mas você tá anotando num papel, tá fazendo um planejamento? Eu não estava fazendo planejamento. Você tá usando o seu dinheiro de forma correta? Porque eu vejo aqui, né, pela energia, eu vejo aqui que a sua vida está bagunçada, você não planeja, você não tem quer dizer, um espírito me dando uma aula de educação entidade financeira. era coach financeira. Me dando uma aula de Baixou um coach financeiro.
E aí ele dizia assim, nós trabalhamos com energia e eu não posso movimentar a energia para te levar para os lugares, assim, tipo, para direcionar, né, a minha energia para os bons lugares, porque você não tem isso num papel, isso não está ali anotado, que é o que os coaches fazem, né? Você tem que anotar, você tem que deixar, planejar. Sim. Não está ali. Então, sua tarefa hoje é sentar e anotar e começar a trabalhar com foco nisso. Ou seja, parece ser estranho, né? Mas ele não tá ali para dizer, ó, vou aqui fazer uma macumba, que todo mundo acha, né? Vou aqui fazer uma macumba, acenda 3 velas, bote ali na encruzilhada que eu mata vou te as galinhas. Isso, mata as galinhas e mata as galinhas pretas. Mas calma aí, é que a Ubanda é de um jeito, tem a Ubanda, tem Candomblé, tem algumas coisas que tem rituais, sim. Né? Aí a gente vai entrar mais. Mas tem umas coisas que vamos tem. Por parte. Aí tipo, o que vocês estão faz parte falando, da religião, de aí cada uma. Aí o que você está falando, provavelmente, é sobre magia negra. Aí isso é um outro aspecto. Que o problema é esse. As pessoas, pela elas falta de juntam conhecimento. tudo. Exato. Pela falta de conhecimento, tudo elas farofa, botam. É tudo no saco só. Né? Elas botam tudo e pronto. Aí é um engraçado, você falou sobre rituais, né? Que eu falo com minha mãe. Minha mãe, eu falava muito com ela, né? Mãe, espero que você agora não esteja me ouvindo. Então, tipo assim, minha mãe sempre... Pois é, manhã, viu? Não leva a mal. Minha mãe sempre falava assim, ai, pega um óleo ungido, bota aí na foto, que vai abençoar, bota dentro da Bíblia. Gente, isso é ritual. E eu dizia pra ela, tá fazendo macumba gospel, né? Porque isso é um ritual. O que é ritualizar? Né? É você fazer digamos assim, um ato de fé, fazer algo para poder... E são coisas doutrinárias, porque Jesus, ele chegava e falava, ser curado, você é curado agora. Falava pro demônio, sai, ele saía. Então, tipo assim, não existia isso, é uma fala, em nome de Jesus nós podemos todas as coisas. Porque o nome dele é poderoso. Ele nos dá esse poder. O nome de Jesus, ele é poderoso. Então, não precisa de ritos. Então, a religião... ela faz a religião em todos os aspectos. Mas a gente tem ritos em todas as religiões, e por isso que eu tô falando, em todas as religiões existem os ritos que as pessoas, homens, colocam. Até mesmo no judaísmo. Em tudo, isso que eu tô falando, o judaísmo, em todas as religiões. O judaísmo, então, Pois é. Mas quem é cristão ou quem segue, quem tá ali dentro da religião, entende, qualquer religião, entende o que é aquela religião e sabe que para nós cristãos, né? Pra gente que é cristão, a gente... Pra mim também, porque a minha religião é cristã. Sim, mas por exemplo, a gente acredita... Para as religiões protestantes. Sim, protestante. Né? Então a gente acredita que o nome de Jesus, ele é poderoso para qualquer coisa. Eu não preciso ninguém botar a mão na minha cabeça, nem... A gente entendi isso, né? Porque eu cresci no evangelho, né? Desde os meus... No meu ano. Então eu entendi isso. Aí, essa questão da Ubanda, de fato, existe muita... Eles colocam muito dentro de um saco só. Eu tenho um amigo que é da Ubanda, não, mas ok. Aí ele explicava também pra mim, não, mas essa aqui, né, é desse jeito, o Candomblé é de outro jeito. Tem uma tia que tem um centro. Nós chegamos, a gente ia lá comer na casa dela, e aí tinha a parte dela, falar, essa aqui vocês não comem daqui, não toca nesse tambor, que meu irmão já ia lá querer tocar. Aqui não pode, vocês não podem. Então a gente consegue entender. E é isso que a gente tem que saber, entender que cada um tem a sua escolha. Exatamente. Cada só vivendo. Cada um tem o seu entendimento. Experiências. E ok. Mas e aí, o que aconteceu? Você sofreu... E aí eu fui lá, nesse mesmo dia, e eu fiz uma pergunta para ele. Porque eu queria testar, né? E eu perguntei para ele, aqui é o meu lugar? E ele falou, minha filha, eu sei de onde você veio, mas não importa o lugar que você esteja. Você pode estar aqui, você pode voltar para sua igreja, você pode ser de qualquer outra religião, mas apenas pregue o amor e a caridade, porque o amor e a caridade é a premissa principal do umbandismo. Apenas pregue o amor e a caridade. Dê amor, seja caridoso, que qualquer lugar que você estiver, você vai estar com Deus, você vai estar bem, você vai estar fazendo o que é o seu propósito. Então, daquele dia eu decidi que ali era o meu lugar, porque eu entendi que não tinha uma escolha. Eu estava condicionada a estar uma escolha naquela visão para estar perto de Deus. Não importa, você pode, até se você quiser não ter uma religião, mas pregue o amor e a caridade. Ajude quem precisa, dê amor.
Então, a partir dali, eu comecei... Você se achou? Me encontrei totalmente, casou bem com as terapias holísticas, só que, assim, eu sofri muito preconceito. As pessoas começaram a se afastar. Como que foram suas filhas? Então, eu tenho uma relação muito transparente, muito aberta com as meninas. E eu Porque você disse que elas continuaram na igreja. E aí eu falei com elas, perguntei, inclusive, meu aniversário do ano passado, minha filha comprou um bolinho desse assim, e tinha assim, obrigada, mas agora eu sou macumbeira. Para você ver o nível da nossa, de como a gente... Relacionamento, né? Você se entende. Eu falei para elas que naquele momento eu tinha feito uma outra decisão, e a minha mais nova só perguntou assim, a gente vai ter que sair da igreja? Eu falei, claro que não. Vocês podem continuar e eu sou a primeira a apoiar, porque é um ambiente saudável, é um lugar bom para estar. Né? É melhor estar numa igreja do que estar lá fora. Então, lá eu tinha pessoas que eu conhecia, que eu confiava, que eu sabia que estavam falando de Deus, que eu sabia que elas estavam conectando e era a escolha delas. E daí, minha filha, elas continuaram, a mais nova dançava no grupo de dança. Legal. Então eu estava sempre na igreja vendo, participando, apoiando. E a mais velha, até hoje, ela é professora da escolinha dominical. Que legal. Uma das melhores professoras, né? Herdou com a mamãe dela. Mas ao mesmo Eu também. Mas ao mesmo tempo... Minha aula é domingo, hein, gente? Eu vou falar sobre Moisés, hein, criançada? Nossa, espero lá. Ela dá aula quase todos os domingos. Tem escala, mas ela ama. Ela ama. E quando ela não está lá, ela está, dia de sexta-feira, que tem encontro de casais, ou dia de sábado, ela está lá cuidando das crianças enquanto as mães estão sendo doutrinadas. Então, essa essa é a tia do ministério mesmo, a gente fala. É, a tia do ministério. A tia do ministério mesmo. E assim, eu acho que essa é a maior expressão de como a minha religião ela é eficaz. Para mim, porque é a minha verdade. Sim. Que é quando eu vejo, né, que as minhas filhas têm o poder de escolher, que eu não preciso condicionar elas a estar ali porque eu estou. Que elas resolveram continuar ali e tá tudo certo. E aí eu recebi, né, alguns apelidos, como a Baiana Macumbeira de Boston. Meu Deus. Misericórdia. Mas o quê? Foi dos outros? É amigos, próximos? Né? Uma, digamos assim, não sei, uma ex-amiga. Ai, que bobo, E aí né? foi isso. E aí, nesse meio tempo, chegou a pandemia e eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu queria. Ou seja, era isso que eu precisava para impulsionar. E foi daí que você começou a direcionar para essa equipe de mulheres que você gesta. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a empresa. CDLE? CDLE. É isso. E aí, chegou a pandemia, estávamos onde? Presas em casa durante 4 meses. Anteriormente, eu já fazia um trabalho que eu era chamada de a baiana nos Estados Unidos. Uma baiana nos Estados Unidos, quando não tinha ainda aqui nos Estados Unidos muito esse boom de influencers. Eu já fazia esse trabalho. E você fazia o quê? Eu falava do cotidiano de uma baiana aqui nos Estados Unidos. Mas não era aquela coisa como hoje está sendo, que é aquela coisa, sabe, planejadinha, pragmatizada, que você tem que colocar e todo dia você tem que dar bom dia. Não. Você só entrava e falava. Eu entrava, falava e as mulheres começaram a que estavam no Instagram ou aqui, Facebook? No Instagram. No Facebook. Aí as mulheres começaram a se... Eu era daquela época que para você ter aquele símbolozinho, você tinha que fazer 10 mil. Lembra disso? Sim. Então, agora é só pagar $17. Eu ganhei aquele selinho. Porque eu tinha mais de 12 mil na época. E eu excluí esse Facebook. Por quê? Ou esse Instagram. O Instagram. Porque a maioria dos seguidores estavam vinculados à religião. Porque eu falava uma baiana nos Estados Unidos, mas eu também falava muito sobre a religião evangélica, sobre as experiências, sobre as coisas, sobre o meu trabalho. Aí eu comecei a ir em eventos para falar para mulheres. Só que naquela época eu falava sobre um empoderamento feminino muito diferente do empoderamento feminino que eu falo hoje. Hoje eu tenho muito mais clareza. Eu nem uso esse termo. Mas assim, você excluiu a conta porque você... Eu queria começar de novo. Mas você ficou assim, tipo...
você sentiu assim que você ia ter olhares ruins? Se você, daquela conta, você mudasse? Tipo, você poderia porque eu não me importava Você poderia ter muito falado assim, olha, agora eu tô nessa religião. Não, pelo contrário, é porque assim, eu falei... Ou você não chegou a falar? Não, eu pensei assim. Não, foi naturalmente, eu continuo ali um tempo. Mas depois eu comecei a pensar assim. As pessoas que me seguem estavam em busca de um conteúdo. Hoje eu tenho um conteúdo completamente diferente. Então não cabe mais eu estar aqui obrigando essas pessoas a estarem me ouvindo sobre aquilo que elas não querem. Então tive essa clareza de falar assim, não. Você perdeu seguidor? Nossa, hoje eu tenho 450 seguidores. Não, mas quando você tava na outra conta que você excluiu, você perdeu muito, assim, tipo, deu uma muito porrada. E ainda hoje eu perco, tá? Eu botar alguma coisinha lá sobre a religião, eu olho assim, vejo 2, 3 numerozinhos finalizando assim, ó, acabou. E aí, eu comecei a fazer esse trabalho com mulheres na pandemia, comecei a gerenciar 4 grupos de mulheres no WhatsApp. Que legal. Porque as mulheres, as que já conheciam o meu trabalho como uma banha nos Estados Unidos, com o que eu fazia, começaram a chamar as outras. E aí, o que eu fiz? Peguei todo o conhecimento que eu tinha de coach integral sistêmico e aplicava ali. Então, todos os dias eu falava sobre rotina, eu falava sobre todos os conteúdos, eu fazia pequenos áudios ou vídeos, ou textos. Não tinha o chat GPT ainda, então eu fazia... Você mesmo que escrevia, você que era copyright. Exatamente, eu mesmo que fazia tudo. E aí, também era da era do Pablo Marçal. Comecei a assistir as lives de 4... Rejane, amigona do Comecei a assistir as lives às 4h59 da manhã. Gente, eu acordo às 5 horas até hoje. E os banhos gelados, hein? Sim, tomo banho natural, né? Tipo assim, Ele eu mandava tomar não muito gelado, não. Você tomou? Eu tomo banho... Várias vezes. Eu não. Ele falava, vai lá, toma um banho gelado. E quando mandava rasgar, pega a sua roupa, rasga uma roupa aí que tá fechando. Gente, de alguma forma, isso foi bacana. É libertador. Foi bacana. E aí, eu volto de novo. Marcelo, dá licença, E aí, você tomar banho gelado? Você tomar banho gelado, nada. E aí eu volto de novo na ritualística, na importância dos rituais, né? Que é um ritual. Sim. Eu acho que é quebrando quebrando qualquer barreira. É tipo assim, grita assim, grita pro espelho. Keila, eu fiz tanta coisa que eu tinha medo. Eu fui esquiar. Eu tinha um medo de descer daquela montanha. Eu falei assim, eu vou. Não, gente, foi uma fase importante. Eu acho que funciona, sim, para algumas pessoas, para quem tá aberto. Quem não tá aberto não funciona. Exatamente. Tipo, que nem eu tenho um pouco de resistência. Mas, nós somos treináveis. Sim, eu tinha resistência pra fazer yoga, porque por também, exemplo. se você não tiver aberta... Eu tinha resistência em fazer yoga. E comecei a fazer yoga. Eu falei, cara, eu não tenho paciência. Eu tinha uma amiga que é professora de yoga. Eu falei, eu não tenho paciência de cair sentada. Também, às vezes, eu tinha um pouco de preconceito. Não, isso tem nada a ver com a minha religião e tal. Depois eu fui fazer, eu me senti bem, assim, né? Consegui me concentrar, meditar, tarará. Aí fiz um pouquinho aquele curso de coach. Fiz um lá. Aí, quando chega lá, parte, você tem que gritar, você tem que fazer... Eu não aguento, eu dou risada. Não tô aberta. Vocês lembram que eu falei que eu ia com minha caixa de som lá pro Applebee's lavar? Eu fiquei 8 meses trabalhando na Applebee's. E nessa época, o que eu fazia? Ao invés de ficar me lamentando e chorando, tinha uma coach de crenças, eu não lembro o nome dela, mas sou muito grata por ela, que ela abria lives também às 4 horas da manhã no Brasil. Loira? Não, uma morena do cabelo curtinho, assim, eu não lembro o nome dela agora. Ela abria lives e eu ouvia aquelas lives ali e aquilo, tipo, me dava ânimo para eu começar meu dia naquela rotina, não me lamentava, fui entendendo sobre isso. E aí, coloquei todos esses conteúdos a serviço dessas mulheres. Então, assim, comecei a descobrir mulheres aqui, alcoólatras funcionais, né? Que são aquelas pessoas que bebem todos os dias uma coroninha para relaxar. Nossa, tem mas muitas, que não se reconhecem, mas muitas, são alcoólatras sim. Porque o alcoolismo não fala sobre a quantidade de bebida que você consome, mas a regularidade. Então, a gente tem aqui casos de mulheres, muitas, principalmente as que moram sozinhas. Então, comecei a fazer um trabalho com essas mulheres. Comecei a fazer um trabalho com mulheres vítimas de violência doméstica, muitas aqui.
E o grupo foi se sustentando, e eu passei a oferecer processos. Que barulho é esse? Chuva? É chuva. Tá chovendo. Esse terremoto aí. Tá chovendo pra caramba. E eu passei a oferecer os processos de coach lá dentro. E ganhei muito dinheiro. Passei a minha pandemia pagando meu aluguel, fazendo tudo com os processos de coach. Você fazia online? Você fazia online? Por quê? Que legal. Você passava do WhatsApp e você passava pro Zoom. Mas olha só como é que funcionava. O Pablo Marçal fazia as lives. Uhum. Enquanto o Pablo Marçal estava fazendo as lives, eu estava lá no chat falando, gente, sou coach, não sei o quê, vinha pro meu grupo, não sei o quê. Ficava, E aí botava meu... nossa, eu falei, eu sou aí, entrona. qual é o nome da sua mãe? Dona Nilza. Dona Nilza, ela é entrona, hein, Dona Nilza? Sou entrona, então tudo quanto era live, enquanto o povo tava lá se acabando, eu tava lá escrevendo, gente, sou coach, vai no meu Instagram, gente, não sei o que tal, tô com um grupo grátis, tal. E dali elas iam se envolvendo, gostando do meu trabalho, a gente conversando. E oferecia. Então, eu fiz muito processo de coach, tanto para brasileiras aqui, que legal. Que muito bem-sucedidas hoje, mulheres escritoras, mulheres donas de empresas de estética, mulheres donas de schedule, muitas aqui. E também comecei a trabalhar com mulheres em transição de carreira no Brasil. Porque essa coisa da pandemia trouxe muito isso. Pessoas que despertaram e queriam fazer outras coisas, mas não sabiam por onde. Verdade. E aí eu comecei a trabalhar. Prova disso, Exatamente. Aí eu comecei a trabalhar com essas mulheres no Brasil e fui. E comecei a ter essa necessidade, porque eu acho que o digital é importante. E aí eu falei, né, eu tenho 450 seguidores, porque nunca mais eu consegui recuperar meus 12 mil seguidores. Porque hoje eu falo de um assunto que nem todo mundo está preparado para ouvir, que é planejamento, que é treinamento, que é se posicionar, que é fazer a diferença no mercado. As pessoas hoje ainda estão muito nessa coisa do fast food e essa quantidade muito grande de mentores. De informação, isso mesmo. Informação que vendem para você uma vida que não é real. Ou seja, vai lá no Instagram, faz isso, faz aquilo, você vai ganhar seguidores e você vai ganhar dinheiro. É mentira. Com coisa bonitinha, com formato bonitinho. Você tem que estudar, você tem que entender o seu negócio, você tem que se conectar com pessoas, você tem que estar nos lugares que os seus clientes vão estar, você tem que conectar com pessoas que têm o mesmo propósito que você tem que se informar, você não precisa ser um esperto, ter expertise em tudo, mas você precisa ser um curioso. Então, desse movimento, eu comecei a sentir a necessidade de fazer algo que fosse presencial. E aí, eu já fazia parte de alguns grupos de mulheres aqui, mas eu honro todos, acho todos maravilhosos, com propostas maravilhosas, mas não era ainda aquilo que eu procurava. E daí, que aqui nos Estados Unidos, aqui em Massachusetts, tem uma instituição, que na verdade ela não é um grupo, tá? Ela não é uma empresa, ela é uma instituição, uma non-profit, que se chama CDLE, que é a Câmara de Comércio e Empreendedores daqui de Massachusetts. Que hoje a gente chama de Chambers of Commerce, né? Que é a Câmara do Comércio, que já tem 18 anos aqui e que impulsiona... Eu participo da Chamber of Commerce. Da sua cidade, né? Eu moro aqui, né? Mas eu participo que eu tenho o business, North Reading. Pois é. E é muito importante. E a gente tem aqui a Câmara do Comércio Brasileiro. Só que, claro, todo movimento dessa natureza tem muito mais homens ali presentes, porque os homens ainda, né? Existe uma pesquisa aí no site, acho que é no site da Diáspora Brasil, alguma coisa assim, que mostra muito, né, os dados de que a maioria das mulheres ainda não estão na posição de mulheres de negócios aqui. As imigrantes, né? Imigrantes brasileiras não estão ainda nessa posição. E eu comecei a ir para as reuniões do CDLE como uma assistente da presidente, porque na época eu trabalhava com ela. Eu era gerente do escritório dela, um escritório de advocacia aqui de Massachusetts, especializado em imigração. E aí eu comecei a vivenciar esse universo. E daí veio o convite para ser diretora executiva. Só que Câmara do Comércio é para quem tem comércio. Eu não tinha comércio.
Mas eles viram seu potencial lá exatamente. Seu, liderança, né? Você já tinha sua bagagem ali de trabalhar em multinacional e tal. Exatamente. Porque também, assim, lembrando, antes da pandemia eu tinha um consultório de terapias holísticas, tá? Em Malden. Mas depois da pandemia eu decidi fechar. Eu acho que não foi uma boa ideia. Se eu tivesse hoje a maturidade e o conhecimento que eu tenho hoje em estratégia, em planejamento estratégico, eu não teria fechado. Não teria fechado. Não teria, mas enfim, né? Já aconteceu, então tá tudo certo, passou. Então, eu fui para ser diretora executiva e comecei a fazer movimentos de mulheres, convidar algumas amigas. Nossa, vamos fazer uma reunião só de mulheres? Vamos estar juntos. E daí nasceu o CDLE Mulher, que é a Câmara do Comércio para Mulheres, aqui em Massachusetts, que não é dissociado da Câmara do Comércio. Nós somos uma ramificação mais focada para o apoio aos negócios locais de mulheres aqui em Massachusetts. Então, ele não é um movimento fora do que é a Câmara do Comércio. É como se fosse um setor. Só que é um setor feminino. A nossa gestão é uma gestão de agosto de 2023. Então, nós vamos fazer um ano ainda. A gestão são 2 anos. E o CDLE Mulher foi gestado na gestão anterior e foi gerado, porque para mim é um filho, né? Algo que eu já vinha... Eu tenho um amor muito grande pelo movimento, por tudo que a gente construiu nesse um ano, né? Na verdade, nossa primeira reunião oficial foi em outubro, então eu tenho muito orgulho do que a gente vem construindo. E o movimento está tão bom que hoje a gente tem subdiretorias em Rhode Island, em New Hampshire, em Connecticut. A gente ainda estava conversando, mas a pessoa se afastou, espero que ela volte. Silvane, minha filha, se você estiver me ouvindo, por favor, venha pra gente. Volte. Então, a gente ampliou isso. E aí, como a internet tem uma força, mesmo que você tenha poucos seguidores. Hoje eu devo ter 450 seguidores ou menos. Mas o meu trabalho, eu falo meu, mas na verdade não é o meu. É o trabalho de uma equipe, é o trabalho também de uma cultura que já vem de 18 anos atrás, do seu João, de tudo que a gente conhece de Câmara do Comércio no Brasil. Chegou em Portugal e na Bélgica com empresárias brasileiras, imigrantes, querendo não apenas modelar o modelo, né? Modelar o modelo. Tá, desculpa a redundância. Não apenas modelar o que a gente faz aqui, mas se tornar um CDLE igual lá. Mas, Isadora, e como que funciona o CDLE? Assim, em questão, como que faz para... Você tem que se associar? Tem um número certo de pessoas? Como que faz? Sua mãe mandou um beijo aqui. Minha mãe? Nilza, né? Sim. Oh, meu Deus, mãe. Beijo, mamãe. Eu não falei que ela é minha fã número 1? Tem que ser, né? Beijo pra você também, manhã. Oi, manhã, num cheiro. E como é que faz, então, para associar? A pessoa empresária, ela necessariamente tem que ser uma empresária? Ou ela pode ser uma curiosa, tá ali, tá tentando abrir um negócio, tentando entender como que funciona? Então, na Câmara do Comércio, é importante que você seja empresário, mas não é uma condição. Mas você precisa ter, claro, negócio. Claro, o desejo de se tornar um empresário. Porque você está ali, você está vendo os cases, você está vendo os conteúdos que a gente traz muito de qualificação, de formação. Então, você acaba entrando naquele universo. Então, se você quer se tornar um empresário, é importante você se associar. Porque você se fortalece também, né? O network aprende, é diferente. Né? Isso, o network ele é diferente. No CDLE Mulher, a gente tem uma característica que é muito importante, que é a rede de apoio. Porque a gente entende que mulher, ela funciona diferente do homem. Então, por ela funcionar diferente, a gente tem uma abordagem diferente. Uma abordagem diferente, a gente tem uma rede de apoio e a gente incentiva muito as mulheres que ainda estão com seus negócios... como é que eu posso dizer? Começando. Ainda tentando estruturar. Isso, seria. Que elas regularizem, que elas
se registrem, que elas coloquem os seus seguros, e aí vem também o meu trabalho. Eu trabalho numa agência de seguros. Sim, a minha função nessa agência de seguros é trazer a marca e a identidade da empresa, né, junto para a comunidade, para poder, né, tipo, a comunidade está mais próxima da gente, de fazer as parcerias, de conhecer as necessidades dos empresários. Olha aí, eu trabalho com seguro comercial. A Isadora em mais de uma função, de novo. Na verdade, assim, elas se complementam. Por quê? Porque tudo termina no que eu mais gosto de fazer. Que hoje eu descobri que a minha paixão é network. Então, assim, tudo exatamente. Conhecer e conectar pessoas. Exatamente. O meu trabalho é muito focado em, conhecer, conectar pessoas, criar comunidades, ver as necessidades das pessoas, tanto no CDLE Mulher, como, né, você falou a empresa que eu trabalho na BRZ, é exatamente fazer isso, é criar essa relação, né? Criar hoje que a gente fala... fazer essa ponte. Fazer essa ponte que a gente chama hoje de ecossistema de negócios, né? Então, a minha função é essa. Então, assim, todos os dias eu estou visitando clientes, tomando aquele cafezinho, batendo papo, indo a eventos. Hoje eu vou em 3 a 4 eventos por semana. Uau! E onde que fica o CDL? Nós temos uma sede em Malden. Né? Mas a gente... A mulherada de Malden ou proximidades? Quem mais? De toda Massachusetts. Será né? Você pode se associar entrando no site, que é www.cdleus.com. Você se associa lá. www.cdleus.com. E como é que a gente trabalha lá no CDLE Mulher? Nós temos as subdiretoras e cada subdiretora organiza os eventos e nós vamos... nas cidades, nas regiões, por exemplo, Metro Oeste, a gente vai lá em Framingham, ou a gente vai em Ashland, por exemplo. North Shore, né? A gente vai lá na cidade. North Shore é Brockton, Stoughton. Onde eu tô morando lá, nem eu sei direito. Mas assim, a gente vai nas regiões e faz a região lá. Alguém é anfitriã, a gente cede, a gente leva um palestrante e a gente traz um case de sucesso. Normalmente o case de sucesso é a dona do espaço e a palestrante... A gente teve ontem lá. Tive ontem lá. No espaço dela. Começa a me convidar, que eu adoro, tá? E aí hoje eu também estou me dedicando nas minhas redes sociais a falar com as pessoas também como que funciona essa prática do network eficaz. Porque ir em eventos não é network. Hoje, para mim, networking é um estilo de vida. É tanto estilo de vida que todo lugar que eu vou, eu faço network. Eu faço network na fila do mercado, eu consigo clientes, na academia. Dá uma dica, então, como é que é o network eficaz? O network eficaz precisa de pelo menos 3 etapas, né? A etapa de preparação. Quando você vai para o network, você precisa saber qual o tipo de evento que você está indo, o que aquele evento vai entregar, como é mais ou menos o perfil das pessoas. Então, eu sempre procuro as redes sociais de quem está promovendo, ou o site para eu entender. Eu acho muito importante também, nessa preparação, você cuidar de como você vai se apresentar. Nem de mais, nem de menos, né? Tudo que a gente faz a mais é sobra. Então, é importante você estar... Alinhada, arrumada, exatamente. Uma coisa que nunca falha, né? É o terninho e roupa preta. Você tá sempre arrumada. Unhas e cabelos. É muito importante também você tá. Porque você tá vendendo sua imagem. Verdade. Não sabe, procura, gente. Tem um monte de profissional boa aqui, inclusive aqui da região. Já vieram aqui no nosso podcast. Você tá vendendo a sua imagem. E ter cartão, business card. Mas a pessoa fala, mas Isadora, business card na era digital? Sim, gente. É elegante. Você imagine, é porque eu não trouxe os meus, tá ali na bolsa. Você sacar e falar, vou deixar o meu contato com você. Paraíba, olha que coisa elegante, ó, gente. Vou deixar o meu contato com você e dar aquele sorriso. Ser simpático, né? Exatamente. Quando você chega no network, já vou, né? Então, procure chegar 15 minutos antes, para você se situar, para você respirar, para você beber uma água.
Já conheceu o território, as pessoas. Exatamente. Chegou atrasado, porventura, não fica reclamando do seu problema. É o problema seu, não é o problema de quem tá ali. Então, né? Você chega no ambiente, você tá reclamando, cara. Ai, gente, o trânsito, meu cabelo. O problema é seu, saísse mais cedo. Quando você chegar no network, procure ficar o máximo de tempo longe das pessoas que você conhece. Vá se conectar com quem você não conhece, porque você tá ali para isso. Você não tá para fazer o Clube da Luluzinha. Você faz o Clube da Luluzinha na sua casa, no barzinho com as suas amigas, mas ali é para você estar fora. Eu fico pé da vida quando eu vejo num evento alguém sai do grupo, não quero, né? Então, isso não é maturidade. Né? A gente precisa entender que o network é ferramenta forte. Já vou terminar. Eu sei que vocês estão aí. Faltam 2 minutos, faltam 5 minutos. Lá, procure ser muito simpática. Eu sempre tenho uma estratégia que é, pra mim, que é assim, matadora. Eu chego no ambiente e eu vejo alguma coisa que eu vejo positiva de destaque na pessoa e eu elogio ela. Eu falo, nossa, seu cabelo é lindo, Keila. Obrigada. Parece com o da minha filha, quando ela era pequenininha. Então, tipo assim, nossa, o seu cabelo me remete tantas minhas memórias afetivas lá da Bahia. Então, eu sempre procuro ressaltar. Digo, nossa, menina, esse seu colazinho lindo, tá na moda, né? Tá na moda. Muito maravilhoso. Eu vejo muita gente Eu adorei o seu famosa. brinco também. Muito legal, gente. À disposição, tá? Elegante. E aí, eu sempre procuro ressaltar alguma coisa, mas claro, dentro do limite. Do limite. Não ser exagerado, não ser falso. Seja sincero. E aí, o que é que também é outro pulo do gato? Eu não falo para ela, tome meu cartão se você precisar de mim. Eu ofereço a ela uma ajuda. Eu não ofereço o meu serviço. Eu normalmente falo, olha, eu trabalho na empresa aqui. Nossa, você conhece? Vamos supor, estou indo para o CDLE. Você conhece CDLE? Não vou falar, nossa, é uma instituição que tem 18 anos e tal, e a gente tem o CDLE Mulher, e é uma instituição que pode te ajudar muito a você alavancar a sua carreira, porque a gente tem um network bacana, a gente dá muitas dicas, e eu queria muito que você tivesse a oportunidade de estar lá conosco. Quero te fazer um convite. Ótimo. Posso ter o seu cartão? Bom dia. Eu não tenho cartão. É uma vez por mês, né? Eu não tenho cartão. Então tá, eu vou te chamar no WhatsApp. Me anota aqui, eu vou te chamar no WhatsApp. Pronto. Aí, fiz o network e tal, conversei, fui agradável, circulei o máximo que eu pude, peguei o máximo de cartões, flyers, telefone das pessoas. E aí vem também o pós. Ligue para essas pessoas, mande uma mensagem para elas agradecendo. E aí você vende. E aí você oferece seu produto. E momento de network não é momento de venda, é momento de conexão. Conexão, verdade. Você vai mostrar para aquela pessoa que você domina do seu produto, você vai mostrar para ela que você é uma pessoa agradável. E você já está ali automaticamente se vendendo. E a venda, inevitavelmente, ela acontece naturalmente quando você tem a preocupação de, no outro dia, 2, 3 dias ou uma semana, manda uma mensagem. Oi, tudo bem? Eu sou Isadora, nos conhecemos no evento e eu estou aqui deixando, né, à disposição se você precisar. Sim. E aí eu sempre falo, olha, vai lá no meu Instagram, eu trabalho com seguros e eu queria só te deixar uma mensagem, que eu sempre tenho um tom bem divertido, né? Eu falo todos os dias para os meus seguidores, oi gente, bom dia. Hoje é um bom dia para você cotar ou analisar os seus seguros. Então eu sempre mando uma mensagem assim, bacaninha, faço para a pessoa e ali a venda se torna, por quê? Você gerou impacto naquela pessoa. Pode ser que naquele momento ela não precise do seu serviço, mas se ela souber de alguém que precisa, aquilo ficou tão impactado que ela vai indicar você. Você gera uma conexão, né? Exatamente. Rede social é maravilhoso, o mundo digital é maravilhoso, mas eu ainda acredito muito no poder do boca a boca. Verdade. Não tem ferramenta mais poderosa do que olho no olho, você conversar. É verdade. Então é isso. Então hoje eu amo o network. Amo fazer isso, amo me conectar com pessoas, amo ter esse contato, poder conhecer a história das pessoas. Eu acho que conhecer as histórias, são tantas mulheres poderosas aqui. E eu não estou falando sobre dinheiro, estou falando sobre mulheres que chegaram aqui com quase nada e hoje construíram... Transformou, né?
impérios, mudaram a mentalidade, né? Porque tudo isso que eu contei aqui é a mentalidade da mulher empreendedora. É você entender que você chegou como eu cheguei, com uma história no Brasil que ela não pode ser esquecida. Eu não posso esquecer da minha história. Foram muitos anos estudando, fazendo pós-graduação, fazendo mestrado, fazendo curso, Não dando enterre palestra. seus talentos, né? Exatamente. E aí, tudo bem começar de baixo, mas cria essa mentalidade que aquilo que você tem lá no Brasil, você pode aproveitar aqui, independente do seu status. Você não precisa ter um green card, um social, para você fazer a diferença aqui. Esse é um país que, graças a Deus, te possibilita ter licença para você trabalhar, sem você precisar ter um social. Né? Você precisa só fazer o curso, fazer sua qualificação, tirar a sua licença e trabalhar. Abrir uma companhia. Abrir uma companhia. Exatamente. E se conectar com as pessoas certas. Agora, assim, falando em abrir companhia, Aqui, só lembrando Diga, que companhia é uma coisa... o seguro, quando você abre companhia, é uma coisa obrigatória. Então, gente, contatos comigo, porque eu entendo muito sobre seguros comerciais. Eu faço uma visitinha, a gente toma aquele café e eu vou fazer uma análise do seu negócio para entender qual é o melhor tipo de seguro. Então, você vai estar... E não é só sobre coberturas, é sobre aquilo que vai caber melhor para o seu tipo de negócio. Uma mineira faxineira na terra do tio Sam. Estou amando a entrevista. Ai, que legal. Você é demais, Isa. Merece tudo de sucesso. Ai, obrigada. Infelizmente, a gente tá terminando. Me segue lá no Instagram, hein? Infelizmente, a gente tá terminando. Mas, olha, eu acho que a gente precisava ter uma outra conversa, assim, pra gente aprofundar mais nessas partes. Ó, a gente pode conectar também ela com a G, né? Que é bem... mas a eu G e a G Moraes. já somos amigas. Vocês se encontraram, né? Sim, a gente até tem um projeto que a gente está tentando alinhar e articular, mas assim, verão aqui É puxado. é delicado. Tanto que o CDLE Mulher meio que deu uma parada estratégica, porque a gente entende que nesse momento as mães precisam desse tempo com os filhos para viajar. Exatamente. É uma correria agora, né? E nós somos no CDLE Mulher muito favoráveis à família, muito favoráveis que as mulheres elas trabalhem com seus maridos, não sejam escravas, mas trabalhem nos negócios, façam articulações com a família. Então, nesse momento, a gente deixou elas assim mais... Mas dia 30 a gente tem evento no Alma Gaúcha, tá, gente? Vai ser com a SBA. Ontem nós tivemos no TD Bank. Ontem nós tivemos no TD Bank com a Sendos e o TD Bank oferecendo linhas de financiamento e empréstimos para pessoas com social. Eu tô falando com o cara do Ascendos. O nome dele é Andrea. Eu acho que foi o mesmo que estava lá ontem. Andrea. Ele não é brasileiro, não? Não, ele é italiano, na verdade. Porque ontem que foi lá, ele fala... Eu acho que ele é brasileiro. Então, linhas de financiamento para quem tem IT Number e para quem tem social. E dia 30 nós estaremos lá com a SBA. Que no Alma Gaúcha. No Alma Gaúcha. Em Boston. Isso. Me procura lá, CDLE_mulher. Ou no meu Instagram, Isadora Suzarte. .ofc. O arroba dela, gente, tá aqui na descrição, tá bom? Eu já coloquei o seu arroba aqui, pessoal. Maravilha. Na descrição. Acho que eu vou colocar o da CDLE também, por favor, tá bom? Tá. Mas vocês podem ter acesso aqui, é só clicar. Clicar, vocês vão cair lá no Instagram dela, tá bom? Sigam ela lá, porque tem bastante informação muita boa. Coisa. Eu acho que depois a gente vai ter que ter um outro tipo de conversa pra gente poder fechar, né? falar mais. Fechar, né? Exato. É muita história, gente. É muita história. Quase 2 horas aqui. E olha que a gente se conheceu aonde, né? No lugar mais atípico do mundo. Tava realizando o meu sonho, gente, de ir pra um show de uma banda baiana aqui nos Estados Unidos, Araqueto. E ainda levei meu marido americano que não entendia de nada. Você que tava toda agitada, ele amou, não foi? Amou, ele é apaixonado, ele tá apaixonado. Ele nunca tinha tido acesso pra um brasileiro, ele tá apaixonado. Que bom. E eu levo ele pra tudo, tá? Desde chá de bebê até casamento. Isso aí. Tá indo pra todos os lugares. Mas, ó, Isadora, a gente quer te agradecer pela sua presença. Foi muito bom você tem uma vibe muito boa, muito conteúdo aqui pra falar pra gente. Com certeza a gente vai se encontrar aí outras vezes. Quem sabe a gente faz uma visitinha lá pra gente conhecer o vocês espaço. lá, né? Eu gostei do quando tiver CDL. reunião, Isso, eu vou mandar pra vocês dia manda. 30 ou
vocês podem ir no CDLE Mulher, a gente pode, de repente, isso no CDL bolar um evento para vocês estarem lá Sim, com a gente. muito legal. Falando para mulheres, porque a gente não tem mulheres comunicadoras no CDLE ainda. Então seria uma honra falar um pouco sobre isso, né? Sobre o projeto de vocês, porque também para mim é uma honra, tá, gente? Sim, é um projeto que eu tenho muito tempo fazer um podcast, mas eu sei a quantidade de dedicação que precisa. É verdade. Então, eu ainda tô assim, ó. Mas eu acho que você vai fazer, hein? Você é boa para se comunicar. Obrigada, viu, Isadora? Obrigada pela sua presença. Gente, obrigada vocês que estiveram aí com a gente. Beijo, mamãe. Até o próximo. A gente tá no Spotify. Beijo, manhã. Beijo, manhã. A gente tá no Spotify também, tá, gente? Amanhã sobe. Beijo. Beijos.